Salve espectadores do canal. O vídeo de hoje é uma entrevista com um historiador brasileiro respondendo a seguinte pergunta: como é fazer pós-graduação em História na China? Para o vídeo de hoje, a segunda entrevista aqui no canal desde que eu comecei, eu trouxe o historiador Luiz Fernando Junqueira, que foi meu colega de graduação em História e que atualmente faz mestrado em História na China, para falar um pouco sobre a sua experiência no país. Falar como ele conseguiu bolsa, como foi a coisa de buscar o idioma, de como funcionam as aulas, como elas são dadas. Inclusive ele fala um pouco até de como é a perspectiva da academia chinesa em relação ao estudo, à pesquisa da história. Na verdade, a entrevista original ficou muito grande e a gente falou sobre várias coisas, mas como meu objetivo inicial era falar sobre a pesquisa, o ensino de história na China, eu achei que eu deveria cortar essas partes e editar e fazer um vídeo exclusivamente sobre a questão da educação. O dia que esse vídeo chegar aí a umas 2.000 visualizações, e eu sei que isso vai demorar pra caramba, aí eu posso resgatar o vídeo original e talvez fazer uma segunda parte falando sobre as experiências dele morando na China. Mas eu não vou prometer nada, vamos ver se vocês vão gostar ou não desse vídeo. Ah, só um recado, vocês vão perceber que ele estava com um microfone de fone de ouvido. Infelizmente o celular no qual ele estava gravando o áudio dele ficou picotando a gravação, então eu fui obrigado a me virar do jeito que deu para usar o áudio da captação do meu microfone. Então vocês vão ver que na fala dele a qualidade do áudio piora um pouco. Me virei com o que deu para fazer, mas eu acho que não compromete o resultado final do vídeo, como vocês poderão ver. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Então esse aqui é o Luiz Fernando Junqueira, já apresentei ele para vocês aqui na introdução do vídeo e eu vou fazer algumas perguntas aqui, nada muito elaborado, para entender um pouco a experiência dele nessa pós-graduação na China. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. A minha primeira pergunta, eu acho que é a curiosidade de muita gente que eventualmente vai assistir esse vídeo, é saber como tu descobriu essa bolsa, essa oportunidade na China e como foi o processo de começar a pleitar por essa bolsa até o momento de ter conseguido ela. Então, isso começou mais ou menos quando eu estava, acho, no terceiro ano da graduação, que eu comecei a me interessar mais especificamente por história da China. Aí, por causa da professora Renata, do laboratório que tinha na UFSC sobre história da saúde. E aí, quando eu estava no quarto ano, eu comecei a pesquisar um livro chinês, de medicina chinesa, que é considerado um clássico na medicina chinesa, que é chamado Huangdi Neijing, que normalmente é traduzido como o livro de medicina interna de Huangdi. Naquela época, eu não estava aprendendo chinês ainda. Aí eu comecei a ter aula particular com uma professora, uma chinesa que tinha aqui em Florianópolis, que acho que deve estar morando aqui ainda. Como esse livro é um livro famoso, é um clássico famoso, eu comecei a pegar traduções dele. Comecei a pegar traduções do inglês, tinha uma tradução do português também, tinha uma tradução do francês e alguma coisa de espanhol. E tinha outras traduções que eram menores, que eram também do inglês, mas eram traduções não completas, de capítulos. Só que eu comecei a perceber que as traduções tinham muitos problemas também. E como era algo que eu gostava, estava muito interessado, eu conversei com a professora Renata também durante todo aquele período, como ela é minha orientadora também do TCC. O que ela tinha sugerido naquela época é, se quisesse continuar estudando sobre história da China, com certeza teria que ir para a China, que a gente chama de Mainland China, que seria a China comunista, ou Taiwan, Hong Kong, qualquer país que seja chinês, ou pelo menos tenha chineses morando. Uma pergunta, tu começou a estudar chinês, foi no terceiro ano? Foi quando ou foi antes? Não, foi no terceiro ano que eu estava na UFSC que eu comecei a estudar, porque antes eu era interessado por história oriental, mas por história da Índia, não por história da China. Eu nunca tinha pensado que eu ia estudar história da China. Mais ou menos, isso foi no terceiro ano que eu comecei a me interessar por medicina chinesa e por história da China. E foi no quarto ano que eu comecei a fazer curso de chinês. Só que eu fiz um semestre, depois eu parei porque o curso era relativamente caro, porque era um curso particular e tinha pouca procura. Aí depois foi no quinto ano que aí eu comecei a tentar procurar bolsas para ir para a China. Só que quando eu comecei a procurar essas bolsas, eu não tentei nada pelo Brasil. Então eu tentei ver bolsas direto para a China com o governo chinês. Porque tem esse esquema que bolsas brasileiras, depois você tem que dar uma contrapartida de voltar, ficar tantos anos aqui. Tem regras que tem que ser seguidas, né? E como é para fazer um mestrado, se eu tivesse que fazer um mestrado por exemplo, no caso da China, que são 3 anos, o mestrado lá são 3 anos, tivesse que voltar para cá para depois fazer o doutorado, isso para mim ia ser um atraso. Então naquela época eu já tinha pensado, eu não queria ter
ter nenhuma relação com o governo brasileiro nesse sentido de ter que voltar pra cá, ficar um tempo pra depois ir pra lá de novo, depois ter alguma oportunidade de fazer pesquisa fora. Porque tem que ter ideia também que pesquisa sobre China no Brasil praticamente não tem nada. Então, ter que ficar aqui 3 anos sem ter fonte, sem ter nada, é uma coisa muito complicada. Então, eu tentei essa bolsa que é pela embaixada do governo chinês. O processo é relativamente simples comparado, por exemplo, com o que um aluno chinês tem que fazer para conseguir um mestrado. O aluno chinês, para conseguir entrar na pós-graduação, tem que fazer uma prova, não só uma, mas várias provas, entrevistas que são extremamente complicadas. É uma coisa que para um estrangeiro seria praticamente impossível conseguir. Eles têm que ter uma carga de estudo que é de para tentar passar no mestrado, talvez durante 1 e 2 anos, tem que estudar umas 15 horas por dia. É uma coisa realmente absurda, é muito, muito pesado. Mas no caso para estrangeiro é diferente. O que tem que fazer, o estrangeiro tem que fazer, tem que ter carta de recomendação, não só no meu caso, por exemplo, das universidades brasileiras, onde eu estudei, de alguns professores, mas também, de preferência, de alguém de lá. Então foi nesse período que comecei a entrar em contato com uma professora de lá, que é agora a minha orientadora, que é a professora Gaussi. E então ela me deu a carta de recomendação e depois foi todo o processo, a coisa mais burocrática. Tinha que mandar o histórico, tinha que mandar cartas de recomendação e um plano de estudo também, ver por que eu queria estudar a China e por que eu queria estudar esse caso específico meu, que é a história da medicina, por que eu queria ir para a China e depois aí eu fui para lá em janeiro de 2015. Com essa minha bolsa, ao todo eram 5 anos. Os 2 primeiros anos, o governo chinês dava a bolsa para mim estudar apenas chinês, então é como se fosse um chinês intensivo, que foi quando eu fiz na universidade em chinês é chamado Nanjing Shifang Daxue, que é a universidade em inglês, né, pelo menos é Normal Nanjing University. Então nesse lugar eu fiquei mais ou menos um ano e depois em Shanghai também eu fiquei 1 ano só para estudar chinês. Em Shanghai foi na universidade Huadong Shifang Daxue, em inglês é chamado East China Normal University. Então nesse lugar eu fiquei 1 semestre, depois, no ano passado, em setembro, começou o mestrado mesmo. Então nesse primeiro tempo, nesses primeiros anos, foi apenas um chinês intensivo, apenas aprender chinês, na verdade o chinês atual, e depois então começou o mestrado. Mas nesse período do chinês atual também comecei a aprender o chinês clássico, que é uma língua muito diferente, dá pra falar que é uma outra língua, apesar de usarem caracteres, mas estrutura gramatical, o significado é uma outra língua diferente do chinês atual que a gente chama de mandarim atual. O chinês antigo e o chinês clássico. Então eu comecei a aprender por conta esse chinês clássico. Ano passado, em setembro, começou as aulas do mestrado. Então, para falar do mestrado em si, eu acho que a melhor coisa, quando vai para fora, primeiro é tentar ver as universidades que tem algum professor que pesquisa algo semelhante com o que você pesquisa e conversando com o professor também, explicando a pesquisa que você já fez, os interesses e por que ele deveria, de certa forma, te aceitar como aluno. Porque a quantidade de alunos, por exemplo, no caso chinês, é uma coisa muito grande. Você vai para os Estados Unidos, Europa, também é algo muito grande. Então tem que mostrar por que qual que é o diferencial que você tem. Bom, e uma outra questão é com relação ao ensino de história na pós-graduação na universidade onde você está, né? Eu gostaria que você dissesse o nome da universidade, um pouco que você sabe sobre ela, falar de como são as aulas, de como é a partir do material didático, se ele tem essa cultura de xerox que a gente tem, ou seja, de outro jeito. As aulas que eu tô tendo aula com chinês, então eu não tô tendo nada em inglês. As minhas aulas estão sendo os meus colegas são todos chineses e as aulas também são todas em chinês atual, em mandarim. Durante 1 ano e meio é só para ter aula e depois, mais 1 ano e meio, seria para escrever a tese. As aulas, elas são focadas no mestrado, no meu caso, que é estudo especializado em história, que vai para história da medicina. As aulas normalmente são de 3 horas a 4 horas. É praticamente o professor falando. O professor senta, fala por 4 horas. E daí os alunos ficam anotando, ficam fazendo outra coisa, como fazendo pesquisa própria, que é o que normalmente a maioria dos fazem. Ou é isso, ou é seminário, que de seminário também é a mesma coisa, é só um aluno vai lá na frente, começa a falar sobre um texto. Normalmente não tem discussão nenhuma, que normalmente chinês não gosta de discutir texto, não gosta de debater, e aí vai passando. Então as aulas em geral são relativamente chatas, pelo que eu acho, porque a gente não tem discussão nenhuma. A discussão é o professor que fica falando com ele mesmo. Essa seria a principal diferença das aulas aqui, a ausência de discussão, né? Que aqui é justamente o contrário, né? A pós-graduação é debate o tempo todo, nos mestrados e doutorados aqui, normalmente os alunos apresentam os textos, mas debatem com o professor e os demais, então nisso é diferente. E com relação ao material didático, é o mesmo esquema de xerox e tal, ou tem alguma diferença? Não, uma coisa que não dá pra reclamar na China, pelo menos na minha universidade, que na minha universidade também é um pouco diferente, porque é uma das melhores na China. Dependendo do nível da universidade, o governo dá mais ou menos dinheiro. Então, como essa minha universidade tá num programa que os chineses querem colocar
A minha universidade que é Fudan, outra que é Tsinghua Daxue e Beijing Daxue, que são universidades de Pequim. O governo quer colocar essas universidades no top 10 das universidades mundiais. Então, por isso, o governo chinês ele dá muito dinheiro. As universidades, a estrutura é uma coisa que é realmente muito boa. E tem uma quantidade de livros muito grande. Então, a gente basicamente não precisa tirar xerox. Na China, você pode tirar xerox de um livro inteiro, que é extremamente barato também. Para tirar uma folha, por exemplo, é 1/10 de um centavo. Então, é extremamente barato. A gente pode tirar xerox também na própria biblioteca, pode escanear na própria biblioteca de graça. Mas é uma coisa que não é necessário. E outra coisa, os livros na China são muito baratos. São mais ou menos, talvez, 1/4 do preço dos livros no Brasil. Então, para comprar livro em chinês, pelo menos, é muito barato. É uma coisa que talvez tirando o xerox do livro vai sair mais caro do que comprando o livro em si. Sim. A não ser que se for livro estrangeiro, por exemplo, em inglês, francês ou em japonês, tem muita coisa que dá para baixar. Ou muita coisa também que a universidade tem programas com as outras universidades. Então dá para ver o livro online ou dá para baixar o livro e imprimir. Então nisso daí é uma coisa muito, muito legal mesmo. É muito rica a biblioteca deles. Tanto a biblioteca online, que é muito grande, como a biblioteca também, o livro em papel. Tem alguma outra coisa de lá da universidade ou de estudar na China que eu acho que seria legal falar? Eu acho que tem uma outra coisa que é diferente também. As aulas do mestrado e do doutorado são juntas, então elas não têm diferença. E a quantidade de disciplinas, a variedade é muito grande. Mas aí tu dizes as obrigatórias também, porque aqui as disciplinas mestrado e doutorado elas são juntas, mas normalmente só as optativas. As obrigatórias são separadas. Não, lá é tudo junto. É tudo junto. A única diferença é que o professor ele tem, como naquela lista de chamada, ele tem se você é mestrando ou doutorando. E com isso, o requisito, né, que seria tanto não na apresentação, mas acho que é mais um trabalho de final de curso, que é um artigo que a gente tem que entregar para eles. Aí o do mestrando talvez tenha que escrever geralmente 5.000 caracteres chineses e o doutorando talvez é o dobro, ou talvez 8.000, alguma coisa assim. A única diferença é essa, mas as aulas são as mesmas. E os doutorandos têm menos aula. No caso do mestrando tem 39 créditos, o doutorando tem algo como 17, então menos da metade. Aqui é o contrário, aqui o doutorado tem mais. O doutorando tem mais. E lá o doutorado também são... Agora, quando eu entrei eram 4 anos, agora eu tenho umas colegas que falam que foi para 3, mas isso eu também não sei, porque lá tem, nessa minha universidade, no departamento de história tem 4 departamentos. Um que é estudo especializado, que é nesse que eu tô, outro que é história mundial, um que é história chinesa atual, que vai de 1911 até agora, e outro que é história antiga, que é de 1911 até o início do que eles acham que é a civilização chinesa. E as aulas ali, então, com mestrado e doutorado, são juntas todas as aulas, tanto porque lá eles também dividem essas aulas em 4. Uma que seria a aula obrigatória do curso, outro que é a aula obrigatória do departamento, outro que é optativa, tem também aula de língua estrangeira que é obrigatório fazer, e tem mais um tipo de aula, agora eu não sei como falar, mas também é uma aula que está mais ligado aí com o caso do meu mestrado, que é estudo especializado. Então eles têm 4 ou 5 tipos diferentes de disciplinas. Você é estudante chinês e tem mais como coisa mais envolvida com o governo mesmo, com estudos políticos, algo assim. Você cogita morar em outros países da Ásia que não necessariamente a China, certo? Sim, é porque a gente conversou ontem e tal, então... Na verdade, eu quero acabar meu mestrado agora na China, em Shanghai, na Universidade de Fudan. E depois eu pretendo fazer o doutorado. Eu estou pensando ainda em 3 lugares, que seria Singapura, que também é na Ásia. A internet também é bloqueada lá. Mas tem um dos IDHs também mais altos do mundo. E as universidades também uma das melhores do mundo. Outra seria Hong Kong, que aí não tem nada bloqueado. É um lugar que eu gosto muito. E outra seria Taiwan. Não, são 4. E outra também talvez fossem alguma universidade inglesa. Nesse caso seria algo muito prático. Não é que eu gosto de ir pra Europa ou sinto vontade de ir lá, mas seria algo que, no caso, para ser professor na Ásia, uma das coisas que eles gostam, pelo menos as universidades tops da Ásia, é que o professor seja formado, pelo menos o doutorado, fora da Ásia. Como no caso, eu sou um brasileiro, tô fazendo, na verdade, uma coisa reversa, eu tô saindo do meu país e indo para outro, então é uma coisa um pouco diferente. Mas se é um professor chinês, eles preferem que faça doutorado nos Estados Unidos e Europa. Então, até para trazer outras perspectivas, outras leituras, Isso. Eu não sei se muda muito. Eu acho que em 4 anos muda muito a cabeça. Pelo menos com os professores que eu tenho que já foram pra fora e voltaram pra China. E eu acho que na verdade não muda muito a forma deles fazer pesquisa. Eles vão com uma coisa muito fechada. Como é fazer pesquisa? A única diferença é que eles escrevem em inglês ou escrevem, francês. Mas a forma de fazer pesquisa não muda muito, não. Mas eles, num doutorado fora, eles vão ter contato com autores que eles não conhecem, com material que eles não necessariamente veriam se estivessem lá, suponho. Eu acho que contato eles podem ter enquanto estão lá, mas
quando voltam para a China, praticamente eles não usam nada. Eles fazem a pesquisa que é tradicional deles, que é uma coisa muito objetivista. É tentar achar a verdade na história. No caso da história, é tentar achar a verdade, tentar ver a verdade. É uma coisa muito objetiva. Então isso é uma coisa que me incomoda na pesquisa lá, que por ser uma coisa tão objetiva, e eu não consigo concordar que a história é uma coisa objetiva, e que a história é uma coisa cientificista, no sentido de uma ciência clássica, que você consegue achar a verdade, tem que achar o teu método, Aquele historicismo alemão do século XIX e tal. Isso. Como eu não concordo com isso, então eu acho que pra mim fazer uma pesquisa assim é mais complicada. Eles não usam nada de teoria também. Eles acham que a teoria, uma crítica que eles fazem à teoria da história é que a teoria muda, mas a história deles não muda, porque a história deles é uma coisa narrativa, é algo que a fonte está falando. E esse é algo que me incomoda também, porque a fonte pra mim também não é uma autoridade. A fonte também foi escrito por gente que, assim como eu, tem várias contradições. Que tem que ser problematizado, tem que ser entendido no seu contexto, né? Isso me incomodaria muito, né? Se fosse... Isso é a coisa mais difícil que tem. É uma coisa interessante que você começa a ver uma outra perspectiva de história, que não é a história europeia, e também começa a ver uma outra perspectiva que você vê que sai da China. É os chineses pesquisando a China, que é uma coisa diferente de um brasileiro pesquisando a China, que também é diferente do estadunidense pesquisando a China, ou do europeu pesquisando a China. Então nisso é uma coisa interessante de ver, que você começa a ver que a nossa própria forma de fazer pesquisa também é uma construção, não é algo natural e também não é o melhor. Como ser humano qualquer, que também sou subjetivo, minha opinião também é uma coisa subjetiva, eu prefiro certo método, mas não quer dizer que eu vou dizer que o método dos chineses estão completamente errados ou que eles têm que mudar. Então, agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui. Eu sei que você tem que viajar hoje à noite, foi corrido, mas fico feliz que você tenha podido vir. E então é isso. Fiquem no vídeo que eu vou dar mais algumas informações no fim dele. Até a próxima. Bom, então é isso. Muito obrigado por visitar o meu canal mais uma vez. Aqui são nossas redes sociais e aqui embaixo o blog, você sabe como é. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, porque isso ajuda a trazer mais inscritos para o canal. E inscritos no canal é o que principalmente me motiva a continuar trabalhando e trazendo esse material para vocês. Muito obrigado e até a próxima.